Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Lucas capítulo 17, versículo 20. A Bíblia diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Quem respondeu? Jesus. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está posto dentro de vós. Senhor amado Deus, fala ao coração dos teus filhos. Usa-me, Senhor, como um instrumento na tua presença, Pai, para que eu fale das tuas grandezas, aquilo que tu tens para conosco neste lugar. Usa-me, Senhor, como um vaso nessa noite, que eu não venha falar de mim mesmo nada, mas que eu venha falar orientado por ti neste lugar, Pai. Realize grandes coisas, porque eu sei, Pai, que grandes coisas tu tens para realizar no meio dos teus filhos. Amém, amados? O Senhor nessa noite, Ele me deu um tema, amados. E esse tema Ele colocou no meu coração porque em cada um que está sentado aqui neste lugar existe um potencial tremendo nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos parados. E o tema nessa noite é colocando o meu potencial diante de Jesus. Quando nós colocamos o nosso potencial diante de Jesus, grandes coisas Ele vai fazer para comigo e para contigo neste lugar. E nós olhamos nesse texto que nós lemos aqui, e nós observamos que ele trata da vinda do reino de Deus. E os fariseus, que eram doutor da lei, existia três grupos de pessoas. Existiam os fariseus, os saduceus e os essênios. Eles indagaram Jesus a respeito da vinda do reino de Deus. E Jesus, Ele vai mostrar para esse grupo, Ele vai dizer naquela simplicidade deles que o reino de Deus estava dentro deles. Ele vai mostrar para este povo que o reino de Deus, para os fariseus, que o reino de Deus estava dentro deles. E é interessante nós, como igreja de Cristo,
parar e meditar sobre isso. Você não é um ser qualquer. O reino de Deus está posto dentro de você. Nós, como igreja de Cristo, como filhos amados deste Deus, Ele colocou no nosso interior o reino dEle, para nós divulgarmos o reino dEle, para nós anunciarmos que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele disse: o reino de Deus está posto dentro de vocês. Saiba que você, dentro do teu interior, o reino de Deus flui. Deixa Deus te usar neste lugar. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Deixa o Senhor dirigir a tua vida. Deixa o Senhor dirigir os teus passos. Deixa Ele guiar os teus caminhos. Deixa Ele sustentar você. Porque o reino de Deus, Ele foi posto dentro do ser humano. Eu sempre digo para o Tiago, sempre falo para ele: Tiago, existe o reino de Deus posto dentro de você. Jesus está no teu interior, Jesus é sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que se encontra muitas vezes só. Você não está só. Existe Jesus no teu interior para mudar a tua história, para mudar o teu caminho. Esses fariseus, eles indagam Jesus a respeito disso. E Jesus, Ele descreve como é o reino de Deus. Ele disse: vai chegar muitas pessoas que vão anunciar: olha, Cristo está lá, Cristo está aqui. Mas Ele disse: não vão atrás. Tome muito cuidado. Olhem para Jesus. Nós soubemos que Ele vai voltar. Nós soubemos. Mas linha de pensamento é você pensar pós, pré e milenarismo. Ele tem dado tudo isso para você pensar, para você estudar. Mas saiba que Jesus vai voltar. E nós estamos se preparando para ter um encontro com este Deus. Nós estamos aqui reverberando a palavra. Nós estamos aqui fazendo o quê? Ele decide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós estamos aqui anunciando o evangelho do reino de Deus. Nós estamos aqui. E nós olhamos para Jesus. E Ele diz: olha, nem dirão ele aqui ou ele lá, mas o reino de Deus está posto dentro de vocês. Amado, olhe bem o privilégio que nós temos de ter Jesus no nosso coração, de Ele dirigir os nossos passos, de nós se sentir seguro em suas mãos, porque a nossa confiança, a Bíblia diz, que ela tem que estar posta em Jesus. A minha vida e a tua vida pertence a Jesus. Jesus, Ele é o único caminho para nós. Não existe outro caminho. Jesus é sobre a minha vida e a tua vida neste lugar. Louvado seja Deus. Coloque esse potencial diante deste Deus. Eu sempre falo, eu sempre falei, dentro da igreja de Cristo, aqui no meio de nós,
existe advogado, existe prefeito, existe deputado, existe governadores. Eu creio que Deus vai levantar neste lugar. Eu tenho orado ao Senhor, eu tenho falado ao Senhor. Eu creio dessa forma, porque o reino de Deus está posto dentro de nós. Coloque esse talento nas mãos do Senhor. Peça para que Ele venha te colocar no lugar certo, porque vai ser bênção na tua vida. Vai ser bênção. Abre a tua Bíblia lá no livro de João 14. Jesus, Ele está falando para os discípulos. Ele está reverberando a palavra para os discípulos. E nós aqui nesta noite, nós somos discípulos do Senhor. Nós precisamos sair do nosso comodismo e sair para fora. Porque uma igreja, amados, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Aqui o Senhor Jesus está dando uma lição para os discípulos. Ele está mostrando que eles, como discípulo do Senhor, eles poderiam fazer muitas coisas através do Evangelho. Ele estava preparando eles para uma caminhada. Ele estava preparando os discípulos, porque eles sabiam que ele iria passar pela morte da cruz do Calvário, e os discípulos eles iriam dar continuidade pregando o Evangelho. E eu olho para essa palavra aqui, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Olha como é interessante aqui. Eu olho para esse versículo que eu vi, que eu li, e eu vejo 3 vias aí para nós podermos entrar e mergulharmos na palavra. Ele diz: não se turbe o vosso coração, não se turbe. Olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Muitas vezes você levanta lutas, tribulações, muitas vezes palavras, mas não fique triste. Ele está dizendo para os discípulos: não fiquem, não se aborreçam. Eles maltrataram a mim, vou maltratar vocês também. Mas olhe para o alvo que é Jesus. A luta na nossa vida, a perseguição na nossa vida, mas o que nos dá a vitória é Jesus. O que nos dá a vitória é Jesus. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Entenda uma coisa, meu amado. Aqui nós estamos para mostrar Jesus para vocês. Mostrar esse Jesus que transforma a tua vida. Esse Jesus que transforma a minha vida. Eu sempre digo para o Senhor: transforma a minha vida, muda a minha vida. Muitas vezes eu me encontro triste, muitas vezes me encontro abatido, e eu vou para a palavra de nosso Deus e olho os aconselhamentos de Jesus para o discípulo. Eu digo: opa, esse aconselhamento é para mim. Eu amo, porque a palavra, ela fala comigo. A palavra, amados, ela fala conosco. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Creia apenas. Creia, porque eu tenho a vitória. Eu tenho a vitória para você. Meus amados, se nós crer, esse Jesus que nós estamos falando, que o pastor Marlon tem pregado muito sobre isso, amados, Ele é um Deus que muda a história de um povo, Ele muda a história de uma nação, Ele muda a história de uma cidade, Ele muda a história do Brasil, Ele muda a história do mundo inteiro, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. A sua plenitude é sobre a nossa vida. Ele disse: não se turbe o vosso coração, mas creia. Todas as promessas inseridas dentro da palavra, ela precisa ser cumprida sobre a nossa vida. É nós procurarmos ver, é crer, é saber que Ele está conosco.
é saber que Ele está na nossa peleja, é saber que Ele vai nos abençoar, é dizer: Jesus, Tu está na frente, guia os meus passos, guia os meus caminhos, sustenta-me, Senhor, com Tuas mãos santas. Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar de cada um de nós, porque Ele é Deus. Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem mostrado as grandezas dEle para o seu povo, Ele tem mostrado. Eu tenho visto a mão deste Deus guiar os meus passos, os meus caminhos. Eu tenho visto de uma forma assim tão especial, porque Ele é Deus, Ele cuida de cada um de nós. Não pensa que você está só. Se você tem uma enfermidade nessa noite, nós vamos orar aqui e Jesus vai curar você. Mas é Jesus que cura, não é o pastor, é Jesus. É Jesus que cura. Ele é um Deus que cura, amados. Ele é um Deus que faz coisas tremendas. Ele é um Deus que muda a história. Ele é um Deus que muda projeto. O Senhor manda dizer para pessoas que estão aqui nessa noite que o Senhor vai mudar projetos da tua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele cuida de nós. Ele diz: creia. Ele disse: não se turbe o vosso coração, mas creia. Amados, se nós crer neste Jesus, Ele vai fazer coisas lindas por cada um de nós, porque a palavra diz, e se a palavra diz, vai se cumprir sobre a sua igreja. E nós como igreja, você é uma igreja, você ir lá dentro do teu lar, você é uma igreja, você ir lá dentro com tua família, você é uma igreja, você ir lá no mercado onde você vai. Você representa o reino de Deus na face desta terra. E Ele diz mais para os discípulos, e é lindo. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Por que, amados, que Ele está aconselhando os discípulos? Para cuidar do coração. Nas lutas, quem dá vitória é Jesus. Cuide do teu coração, cuida dele. Nós soubemos que quem nos deu o coração foi Jesus. Ele é médico dos médicos. E nessa noite eu vou orar por pessoas que estão aqui com veia do coração entupida, e Jesus vai curar você, porque Ele é Deus. Apenas creia. Ele estava aconselhando os discípulos: vocês precisam, cuide do coração de vocês, e creiam em mim, ou creiam na palavra, porque a palavra é a boca de Deus falando conosco, é a boca de Jesus falando conosco. Apenas creia. Creia, porque Ele se faz presente neste lugar. E eu louvo a Deus, amados, porque se você olhar aqui no capítulo 6, e Ele respondeu, Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para o Natal que nós saímos, fomos lá para meu pai, eu sabia aonde eu iria chegar, mas eu me detinha no caminho, porque o caminho, amados, a nossa vida é Jesus. Tu tem que se deter no caminho. O caminho é Jesus. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo, e todos aqueles que seguem Ele, grandes coisas Ele faz por nós. Ele disse para os discípulos: olha, meu discípulo, Ele estava aconselhando eles, Ele está aconselhando nós nessa noite. Ele está dizendo para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Amados, se Ele é o caminho na tua vida, ama Ele de todo o teu coração. Se Ele é o caminho na tua vida, ande por este caminho. Se Ele é o caminho na tua vida, ande com Ele dentro da tua casa. Se Ele é o caminho para você, lá na empresa onde que você trabalha, ande com Ele, Ele é o caminho.
Ele é o caminho de tudo. Ele é o caminho e Ele muda os propósitos. Ele muda os propósitos da nossa vida, porque Ele é Deus. Ele disse para os discípulos: olha, não se preocupe, eu sou o caminho. E você acha que os discípulos não andaram nesse caminho? Eles andaram, eles viveram nesse caminho, porque a Bíblia diz que aonde Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Porque Jesus era sobre a vida dele. Jesus é sobre a tua vida. Se o teu filho estiver doente, ore por ele na tua casa, ele vai ser curado no nome de Jesus. Se a tua vida está estraçalhada ou em frangalho, como diz a gurizada aí, ore por ele, fale com ele. Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Fala com ele, porque Ele é Deus. Ele estava aconselhando os discípulos. Ele estava dizendo para os discípulos: olha, eu sou o caminho. Os discípulos, o que eles fizeram? Eles seguiram o caminho, porque o caminho é Jesus. Eles: como é que eu vou largar de um camarada desse? Como é que eu vou largar de Jesus? Não tem como. Tudo Ele faz por mim, tudo Ele é para mim. Pensa bem, Pedro, ali no livro de Atos, uma pregação ele ganha 3.000 judeus para Jesus. Na outra pregação ele ganha mais 5.000 judeus para Jesus. E aquela raça não era fácil, não. Pedro e Paulo eles brigavam, porque Pedro dizia assim: Jesus me chamou para o judeu. Mas Paulo dizia assim: Jesus me chamou para o judeu. Independentemente, amados. Ali no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você está aqui nessa noite, é porque você crê no Evangelho, e o Evangelho é Jesus na minha vida, na tua vida neste lugar. Ele estava aconselhando os discípulos. Aquele dia que nós vamos visitar meu pai, não, vamos fazer o fúnebre do meu pai. Chegou a uma determinada cidade e estava arrumando o asfalto. Nós paramos por 40 minutos ali e não deu para ir fazer o fúnebre. Daí tinha outro cunhado meu que é pastor, ele fez o fúnebre. Mas Jesus me deu a palavra-chave naquele dia para me anunciar para minhas cunhadas que são uma bênção. Ela disse assim: o nosso velhinho se foi. Eu disse: não. A porta do velhinho se abriu na frente dele. Ele voltou para casa. Eu disse para ela assim: nós que temos que aceitar Jesus na nossa vida, e essa porta é Jesus. Ele foi para casa, ele voltou para casa. Jesus é o nosso caminho, amados. A Bíblia diz, ele estava aconselhando os discípulos. E se você olhar lá no livro de Atos, capítulo 3, é bem interessante. Quando Pedro e João, a Bíblia diz que eles iam a uma determinada sinagoga. Eles iam ali falar com Deus. Eles iam ali falar com Jesus. Porque Jesus, naquele instante, ele não estava mais junto com eles. Mas Jesus disse que eles são o templo do Espírito Santo de Deus. Pedro e João, eles oravam naquela sinagoga dia após dia. Mas a Bíblia diz que ia ali um homem, coxo de nascença. E aquele homem, ele estava ali porque ele queria algumas moedas para o sustento da sua família. Ele era todo deficiente. E a Bíblia diz que quando ele olha para os discípulos, a Bíblia diz que ele esperava uma moeda ali naquele lugar.
Mas a Bíblia diz que Pedro, ele disse assim: nós não temos ouro, não temos prata, mas tudo o que nós temos, nós te damos. A Bíblia diz que ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Se você olhar, alguns historiadores eles falam, diz que os discípulos, eles eram os camaradas mais pobres que existiam na face dessa terra. Mas quando eles olham para aquele homem, eles anunciam Jesus para aquele homem. Amados, nós precisamos anunciar Jesus lá na empresa onde nós trabalhamos. Nós temos que dizer: existe um Deus, existe um Pai que cuida, que vela por você, que está presente na tua vida. Esse Jesus que Pedro disse: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas tudo que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem, ele se posiciona. Eu quero dizer para pessoas que estão aqui nessa noite: se posicione, porque o Senhor quer fazer algo tremendo na tua vida. Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar o teu caminho, Ele quer transformar a tua vida, porque Ele é um Deus que se faz presente neste lugar. Ele quer mudar a tua história. E a Bíblia diz que aquele homem, ele se posiciona ali. E a Bíblia diz, amados, que os ossos das pernas, e ele se coloca de pé. Ele estava ali pronto para receber. Eu quero dizer para pessoas que estão aqui nessa noite: se você é esse vaso que eu falei para você nessa noite, se você deixar Deus te usar, se você se posicionar neste lugar, o Senhor tem muito para você, muito. Mas se posiciona. Este homem, 38 anos ali numa vida de escravidão. Tu acha que Jesus não ia intervir sobre a vida daquele homem, animal, discípulo? Jesus fez isso e mudou a história desses discípulos. Mudou a história daquelas pessoas que se encontravam ali. E a Bíblia diz que na sinagoga eles olharam para aquele homem, a situação que aquele homem ele vivia. Eles disseram assim: não é esse homem. Mas a Bíblia diz, amados, que ele entra adorando no templo, louvando a Deus. Louve a Deus neste lugar, cante hino, cante de agradecimento a este Deus, por tudo que Ele tem feito, por cada um de nós, amados. Esse sopro que existe na nossa vida, porque as coisas são tudo para Ele. Ame a Deus. Este homem, ele se colocou. Se você olhar no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que Pedro era indagado pelos fariseus, os mesmos caras. E a Bíblia diz que Pedro diz assim: olha, foi por este homem que a cura deste homem, um milagre na vida deste homem aconteceu. Pedro fala a ele, mas eles indagaram e disseram assim: mas esse cara nem ele não sabe, como é que ele fala com tanta ousadia? Deus vai te dar ousadia na face dessa terra para você anunciar Jesus para as pessoas. Ele é um Deus que dá ousadia, sabedoria, conhecimento e revelação. Porque Ele é um Deus de revelação. Quando esses homens indagam a Pedro e João, alguns historiadores que eram 70 anciãos que estavam ali, e a Bíblia diz que eles começam a expor aquilo que Jesus fez na vida daquele homem, o que Jesus tem feito na tua vida. Muitas vezes nós nem falamos que viemos neste lugar, mas fale, proclame
Diga: Jesus é o único caminho. E Ele é o único caminho. Um dia a maçonaria fez essa proposta para mim. Ele disse: aonde você ir, os maçons vão te perseguir. Eu disse: não, quando eu estava caído numa valeta, não foi os maçons que vieram atrás de mim, foi Jesus. Jesus, através de um missionário, me resgatou daquele fundo de buraco que eu estava e me firmou meus pés nessa rocha que é chamada Jesus. Jesus é o único caminho, amados. Jesus é o único caminho. Esses anciãos indagam a Pedro e João a respeito da cura deste homem. Ele diz assim: ó, foi este que vocês penduraram no madeiro, foi Jesus. Esses que vocês crucificaram, foi através do nome dele que esse milagre acontece. No nome de Jesus, nessa noite, tire toda dúvida do teu coração e viva o novo de Jesus na tua vida neste lugar. Viva! E a Bíblia diz que esse homem, ele entra no templo, louvando e adorando a Deus. E ele foi, e ele saiu e proclamou o Evangelho para a sua família. Proclame o Evangelho para a tua família. Fale deste amor. Diga: Ele transformou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Hoje eu sou uma nova criatura diante desse Deus. Nós temos que falar, amados. A Bíblia diz que se nós não falar, as pedras vão clamar. Ele poderia ter enviado os anjos lá do céu. A Bíblia diz que eles almejam isso. Mas o Senhor diz assim: não. Existe algo na face dessa terra, que somos eu e você. Esses vão transmitir a palavra de nosso Deus. Esses vão transmitir, esses vão falar, porque o reino de Deus, amado, foi posto dentro de nós. O reino de Deus está posto no meu interior e no teu interior. Este homem entra adorando no templo. Tu imagine a gratidão que ele tinha pela cura que aconteceu na vida dele. Não aconteceu como aqueles 9 leprosos que estavam ali, que eles olham para Jesus, eles clamam a Jesus. Jesus curou os 9 e só um voltou para agradecer. Mas esse um que voltou para agradecer, vocês sabem por que ele veio até Jesus? Porque ali era a cidade dele. Agradeça a Jesus todo dia da tua vida, por tudo que Ele tem feito por você. E Ele tem feito grandes coisas. Ele tem feito grandes coisas. Vai lá no livro de Josué. Louvado seja Deus. É bem interessante, amados, nós como filho de Deus, como servo do Deus Altíssimo, falar das maravilhas que Ele tem feito, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, dizer para as pessoas que existe Jesus para mudar a nossa história, para mudar o nosso caminho. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar do livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenha cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, seja forte
e corajoso, não tema, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jonas, Jesus manda dizer para você, que não é para você se espantar. Não é para você se espantar. Aleluia! Quando eu olho para Josué e vejo o Criador, o Senhor das nossas vidas, falando dessa forma para ele. Ele disse: Josué, seja forte, vai em frente. O mesmo que falou com Josué, ele fala com nós nessa noite. Ele diz para mim e para você: seja forte, seja corajoso, não pare, continue, ainda que as lutas, as tribulações, elas são passageiras na nossa vida. Ele diz para Josué: não pare, não se detenha. O mesmo Deus que falou com Josué, fala conosco nessa noite. Não pare, não se detenha, permaneça neste lugar, porque a vitória é nossa, amados. Josué foi um líder exemplar. Foi um homem que destruiu vários reinos, porque Jesus era com ele, Deus era com ele. Josué não se deteu, ele não parou, mas ele continuou. Quando nós continuamos, é um sinal que o Senhor vai nos abençoar. Se nós paramos, é um sinal que nós fracassamos. Então continue, vai para o alvo, vai para Jesus. Diga: Jesus, tu és a única saída na minha vida, tu és o meu Senhor, eu dependo de ti, eu amo a ti. Só que ele deu uma orientação antes para Josué. Ele disse: não te aparte deste livro. Jesus deixou um manual para nós aí, 66 livros que nós podemos meditar dia e noite, e nós não conseguimos esgotar. Nós estudávamos a Bíblia em 70 pastores mais ou menos dentro de uma sala, e muitas vezes nós não estudávamos um versículo só, e nós não conseguíamos esgotar aquele versículo, porque o Senhor era sobre aquele lugar, o Senhor é sobre as nossas vidas. Ele disse a Josué: medita nele, medita dia e noite, medita dia e noite, porque tu vai fazer esse povo entrar nessa terra que foi por sob juramento. Entrou, ele tomou aquele povo porque o Senhor disse que era para ele levar aquele povo. Ele meditou, sim, medite nas coisas do Senhor, amados. Medite dia e noite, ame as coisas do Senhor, tire um tempo, priorize um tempo. As coisas do Senhor é perfeita, é agradável. As coisas do Senhor é tremendo, Ele muda a nossa história, Ele transforma a nossa vida. Ele disse a Josué: não se detenha, continue. O Senhor manda dizer para pessoas que estão aqui nessa noite: não pare, não pare, continue, 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 porque a obra é dele, somos apenas vaso para ser trabalhado com esse Deus. Coloque o projeto que Deus tem nas tuas mãos em evidência. Coloque esse projeto nas mãos de Jesus. Você é um vaso, você é algo que Deus colocou dentro de você.
Tem algo aí que Deus colocou dentro de você que você não consegue ficar parado. Ele disse, no versículo 1 lá que nós lemos: o reino de Deus não está aqui, não está lá, não está lá, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Nunca esqueça disso. Jesus, Ele nos deu um reino. E esse reino está o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Esse reino é Jesus.